Estou aqui pensando, é curioso como certas memórias têm um cheiro específico, né? Se eu fechar os olhos agora e me concentrar, consigo sentir aquele cheiro de corredor de escola. Uma mistura de produto de limpeza barato, hormônios à flor da pele e uma ansiedade coletiva que parece pairar no ar como uma neblina. É denso. E o que me pega, o que me fez parar para refletir sobre isso hoje, é a lembrança muito nítida daquele silêncio interno que eu sentia no meio do caos absoluto. Sabe do que eu estou falando? O sinal toca. É aquela manada correndo, gritos, risadas exageradas, grupos se formando como se fosse uma questão de sobrevivência biológica. E você ali, parado, ou andando num ritmo diferente, como se estivesse assistindo a um filme ruim em que todo mundo recebeu o roteiro, menos você. A gente precisa conversar sobre a solidão no ensino médio. E olha, não estou falando daquela solidão romantizada de filme indie, onde o protagonista é misterioso e incompreendido ao som de uma trilha sonora melancólica. Não. Estou falando daquela sensação física, visceral, de inadequação. Aquela dor no estômago de sentir que você é uma peça de um quebra-cabeça que veio na caixa errada. É brutal. E a gente precisa falar sobre isso porque a narrativa oficial, aquela que tentam te fazer engolir desde o primeiro dia de aula, é uma mentira deslavada. Dizem que esses são os melhores anos da sua vida. Já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu. Tios, pais, professores, a cultura pop, todos repetem isso como um mantra. Aproveita, passa rápido, é a melhor época. E aí você olha para a sua realidade, para o seu isolamento, para a falta de conexão real com as pessoas ao seu redor. E a conclusão lógica que seu cérebro processa é: se essa é a melhor época e eu estou me sentindo um lixo, então o resto da vida deve ser insuportável. Ou pior, o problema sou eu. Eu sou o defeito de fabricação. É um raciocínio perigoso e, francamente, é uma besteira colossal. A questão aqui, e quero que isso fique cristalino logo de cara, é que o ensino médio é um ambiente artificial. Pensa comigo, em que outro momento da existência humana a gente pega centenas de indivíduos em pleno desenvolvimento, com níveis de maturidade, interesses e personalidades completamente díspares, e tranca todo mundo num prédio por 5, 6 horas diárias, forçando uma convivência baseada apenas na faixa etária? É um experimento social bizarro. E nesse ecossistema fechado, a moeda de troca mais valiosa não é inteligência, não é bondade, não é substância, é conformidade. O sistema escolar, socialmente falando, premia o barulho, premia quem segue o fluxo, quem repete as gírias, quem veste o uniforme comportamental do grupo, quem valida a hierarquia invisível da popularidade. Se você, por algum motivo, seja por timidez, por maturidade precoce ou simplesmente por ter interesses que fogem da curva, não consegue ou não quer jogar esse jogo, o sistema te cospe, ele te isola. E aí vem a solidão, não como uma escolha estoica, mas como uma punição imposta. Você fica ali, no canto da sala ou no fundo do refeitório, tentando digerir o que está acontecendo, enquanto todo mundo parece estar apenas reagindo a estímulos, a estar no olho do furacão. Tudo gira rápido demais lá fora. As tendências mudam toda semana, os amores duram 3 dias, as brigas são por motivos fúteis. E você, na sua solidão, acaba desenvolvendo um olhar de observador. Isso dói. Claro que dói. A gente é bicho social, o cérebro reptiliano grita por pertencimento, grita para estar no meio da tribo, porque na pré-história, ficar sozinho significava morte. Mas hoje, essa solidão pode significar outra coisa. Pode ser o início de algo que a maioria dessas pessoas que se encaixam só vai descobrir com sorte aos 30 ou 40 anos. A construção de uma identidade que não depende da aprovação alheia. Mas não vamos nos adiantar. Antes de chegarmos na parte boa, a gente precisa validar o sofrimento, porque ele é real.
Eu lembro de olhar para os lados e pensar: será que estou ficando maluco? Será que ninguém mais está vendo o quão vazio é tudo isso? É uma sensação de estrangeiro na própria terra. Você fala a língua, mas não entende os códigos. Você vê os rituais sociais, a rodinha de conversa, a zoeira na sala, os olhares de aprovação, e tudo parece uma performance ensaiada da qual você não quer participar, mas sente inveja de quem participa com tanta naturalidade. É paradoxal. Você despreza a superficialidade, mas no fundo, uma parte sua queria a anestesia de ser igual a todo mundo. Simples assim. Essa tensão entre querer pertencer e precisar de substância é o cerne da questão. O ensino médio é o palco onde esse conflito é mais violento. E se você está se sentindo sozinho agora, ou se carrega as cicatrizes dessa época, eu estou aqui para te dizer: calma, respira. A gente vai desconstruir essa engrenagem peça por peça. Vamos entender por que o isolamento, embora amargo, pode ser o remédio mais eficaz contra a mediocridade geral que assola a vida adulta de tanta gente. A proposta não é te dar dicas de como fazer amigos e influenciar pessoas. Esquece isso. A proposta é entender como usar esse tempo de silêncio forçado para construir uma base tão sólida, mas tão sólida, que quando você finalmente sair desse aquário apertado e cair no oceano do mundo real, você não vai apenas boiar, você vai navegar. Mas para isso, a gente precisa primeiro aceitar que a dor de não pertencer não é um erro, é um sinal. Um sinal de que talvez, só talvez, você esteja procurando algo que aquele lugar simplesmente não tem para oferecer. E tá tudo bem. Deixa o mundo dar seus giros lá fora. Aqui dentro, a conversa é outra. Vou ser brutalmente honesto com você agora. Não tem como a gente falar sobre isso de uma torre de marfim, fingindo que eu sempre tive essa postura resolvida, estoica, de quem olha para o abismo e não pisca. Não, a verdade é bem menos glamurosa. Se você me visse no ensino médio, não veria um flaneur intelectual em formação. Você veria um garoto tentando desesperadamente se camuflar na parede para não ser notado, ao mesmo tempo que morria de vontade de ser visto. Eu lembro especificamente do intervalo. O recreio. Aquele momento que deveria ser de descanso, mas para mim era uma gincana de ansiedade social. O sinal tocava e meu estômago dava um nó. Eu tinha uma estratégia. Olha o nível da paranoia. Eu cronometrava o tempo que levava para ir da sala até o bebedouro, do bebedouro até o banheiro e depois até um canto específico da biblioteca onde pouca gente ia. Eu criava rotas, tudo para parecer que eu estava indo para algum lugar, que eu tinha um propósito, um destino. Porque a coisa mais vergonhosa no ensino médio, o pecado capital da adolescência, é parecer que você não tem com quem estar. É estar parado, sozinho, exposto. Eu fingia ler livros que eu nem estava conseguindo digerir de verdade, só para ter uma barreira física entre eu e o mundo. Ficava com fones de ouvido desligados só para ninguém falar comigo, mas atento a cada conversa ao redor, tentando entender qual era o segredo, qual era o código que eu tinha perdido no download da vida. E teve uma época, lá pelo 2º ano, que eu tentei quebrar isso. Eu cansei de ser o fantasma. Tentei performar a normalidade. Comprei umas roupas que não tinham nada a ver comigo. Comecei a forçar a risada daquelas piadas sem graça que os caras populares faziam. Tentei entrar nas conversas sobre assuntos que eu achava de uma vacuidade total. Sabe o que aconteceu? Foi um desastre, um fiasco completo. Eu me senti uma fraude ambulante. As pessoas percebem, sabe? Elas sentem o cheiro do desespero. E, pior do que a solidão de estar sozinho, é a solidão de estar no meio de um grupo rindo de algo que você não acha graça, concordando com opiniões que você despreza só para não ser ejetado. Aquilo me drenava. Eu chegava em casa exausto, como se tivesse corrido uma maratona mental. Eu estava trocando a minha substância, o pouco de eu que eu tinha, por migalhas de aceitação. Eram migalhas podres.
Eu me lembro de um dia voltar para casa, olhar para o teto do meu quarto e pensar: cara, eu estou gastando uma energia vital fingindo ser alguém que eu nem gosto, para agradar pessoas que eu nem respeito. Essa foi a virada de chave. Não foi um momento de iluminação divina, foi um momento de exaustão. Eu simplesmente não tinha mais bateria social para sustentar a máscara. E aí, quando eu parei de tentar agradar, o isolamento aumentou. Claro que aumentou. Mas a qualidade desse isolamento mudou. Deixou de ser uma falta de amigos e começou a virar, bem devagar, uma preservação de sanidade. Eu comecei a notar que a minha solidão me dava um superpoder que ninguém mais ali tinha: o poder da observação. Enquanto meus colegas estavam preocupadíssimos com quem ficou com quem ou com o drama da semana, eu estava lendo, eu estava assistindo filmes que explodiam minha cabeça. Eu estava começando a questionar as regras do jogo. Eu via as dinâmicas de poder na sala de aula com uma clareza nítida. Eu via a insegurança profunda por trás da arrogância do bully. Eu via o medo de ficar sozinha nos olhos da menina mais popular. Estar fora do círculo me permitiu ver o círculo por inteiro. Quem está dentro da roda, girando de mãos dadas, só vê as costas do companheiro e o chão passando rápido. Fica tonto. Quem está de fora, parado, vê a roda girar. Vê o mecanismo. Mas não se engane, não estou dizendo que eu era superior. Eu sofria, eu tinha inveja. Muitas vezes eu trocaria toda essa clareza por um convite para uma festa idiota no sábado à noite. É a contradição humana. A gente quer ser profundo, mas a gente também quer ser convidado. Só que, olhando para trás agora, eu vejo que aquele sofrimento foi o caldeirão onde minha personalidade foi forjada. Foi ali, naquelas tardes solitárias, que eu aprendi a gostar da minha própria companhia. E isso, meu amigo, é uma armadura. Se você consegue ficar em paz numa sala vazia ou num sábado sem planos, você se torna perigoso para o sistema, porque você não é mais refém da validação alheia. Eu não sou o herói dessa história. Eu fui o garoto estranho, o antissocial, o nerd, no sentido pejorativo da época. Eu errei muito tentando acertar, mas o meu maior erro foi achar que aquela solidão era uma sentença perpétua, quando, na verdade, ela era um treinamento. Um treinamento intensivo para aprender a digerir a vida sem precisar que alguém mastigasse ela para mim antes. E é isso que me traz até aqui, conversando com você. Porque eu sei que se você está sentindo esse peso agora, ou se lembra dele com amargura, é difícil ver o treinamento no meio da dor. É difícil ver o valor do silêncio quando o mundo grita tão alto. Mas acredite em mim, o que você está passando não é tempo perdido. É tempo de construção. Só que ninguém te ensina a usar as ferramentas. O sistema te dá o isolamento como punição. Cabe a você transformar isso em laboratório. E é exatamente sobre essa transformação, sobre a teoria por trás desse distanciamento que a gente precisa falar agora. Vamos sair do emocional e ir para o racional. Vamos entender o que diabos acontece na mente de quem se afasta da manada. Vamos elevar o nível da conversa. A gente tende a achar que filosofia é coisa de velho barbudo em biblioteca empoeirada, desconectado da realidade. Mas, na verdade, a filosofia é o manual de sobrevivência mais prático que existe, especialmente quando você está no inferno social do ensino médio. E se tem um conceito que a gente precisa trazer para a mesa agora, é a distinção crucial que o teólogo Paul Tillich fez entre duas palavras que, em português, muitas vezes a gente embola: solidão, loneliness e solitude. Parecem sinônimos, mas não são. São estados de espírito opostos. A loneliness, a solidão dolorosa, é a dor de estar sozinho. É o vazio. É sentir falta de algo ou de alguém. É o que você sente quando vê a galera rindo e pensa: por que não eu? Agora, a solitude é a glória de estar sozinho. É a completude. É quando você não precisa de ninguém para validar a sua existência naquele momento. Porque a sua própria companhia é suficiente, é rica, tem substância. O ensino médio é uma máquina projetada para te manter no estado de dor, loneliness.
e te impedir de alcançar a glória, solitude. Por quê? Porque a adolescência é o pico biológico do que a gente chama de mimetismo social. O ser humano é um macaco que imita. A gente aprende a falar imitando, a andar imitando e a socializar imitando. René Girard, um pensador que você deveria anotar aí, falava sobre o desejo mimético. A gente não deseja coisas porque elas são boas. A gente deseja porque outras pessoas desejam. Se o popular da sala quer aquele tênis, de repente todo mundo quer. Se o grupo decide que tal música é boa, ela vira hino. O problema é que, para quem tem uma inclinação um pouco mais introspectiva, esse teatro de imitação é insuportável. Você olha e vê as engrenagens, e aí entra o paradoxo. Para encontrar quem você é, você precisa parar de imitar. Mas parar de imitar num ambiente onde a imitação é a lei é um ato de guerra. Kierkegaard, um filósofo dinamarquês que entendia muito bem de angústia, dizia uma frase que deveria estar pichada na porta de toda a escola. A multidão é a inverdade. O que ele queria dizer? Que a verdade, a autenticidade, a substância real só pode ser encontrada no indivíduo, nunca na massa. Quando você se dilui no grupo, você abre mão da sua capacidade de julgamento crítico para adotar o consenso da maioria. E o consenso da maioria no ensino médio é, via de regra, medíocre, cruel ou superficial. Pensa numa sala cheia de espelhos. O ensino médio é isso. Um espelho refletindo outro espelho, que reflete outro, num loop infinito de imagens distorcidas. Ninguém ali é original. Todo mundo é um reflexo do que acha que o outro quer ver. O garoto solitário, o estranho, é aquele que quebrou o espelho. Ele se recusa a refletir. Ele absorve. Ele observa. Isso nos leva a uma analogia técnica, a relação sinal-ruído. Na teoria da comunicação, o ruído é qualquer interferência que atrapalha a mensagem. O sinal é a informação pura. O ambiente escolar tem um nível de ruído ensurdecedor. Não só o barulho físico, mas o ruído informacional. Fofocas, status, modinhas, pressão estética. É estática pura. Se o seu receptor está sintonizado nesse ruído 24 horas por dia, você não consegue captar o sinal, que é a sua própria voz interna, seus valores, suas ideias originais. Quando você se isola, seja por escolha ou porque te excluíram, o volume do ruído externo baixa forçosamente. No início, esse silêncio assusta. É o zumbido no ouvido depois de sair de uma festa barulhenta. Mas é nesse silêncio que você começa a captar o sinal. É ali que você começa a digerir o mundo em vez de só engolir. Enquanto seus colegas estão ocupados performando papéis para a plateia, você está nos bastidores lendo o roteiro. Enquanto eles estão construindo uma persona, uma máscara social, você tem a chance rara de construir caráter, o que sobra quando a máscara cai. Schopenhauer, outro cara que não era muito fã de festinhas, dizia que o homem só é inteiramente ele mesmo quando está só. Ele argumentava que, em sociedade, somos forçados a nos diminuir, a nos mutilar para caber na caixa dos outros. Na solidão, a gente se expande, a gente ocupa o espaço real da nossa mente. Então, entenda isso de forma cristalina. Essa sensação de deslocamento que você sente não é um defeito cognitivo. É o atrito natural de uma mente que está tentando se individuar. Termo chique do Jung para virar gente de verdade. Num ambiente que exige coletivização. É como tentar cultivar um carvalho dentro de um vaso de violeta. As raízes batem nas paredes. Dói. Mas essa dor é crescimento. O sistema te diz que você está perdendo a juventude. Eu te digo, com base na lógica e na observação histórica, que a maioria dos grandes pensadores, artistas e inovadores passaram por esse deserto. Não porque eram melhores, mas porque a solidão lhes deu o tempo de processamento necessário para desenvolverem ideias complexas que não cabem num intervalo de 15 minutos ou num vídeo de 15 segundos.
Você não está falhando na socialização. Você está involuntariamente fazendo um doutorado em autoconhecimento. O preço da mensalidade é alto, o isolamento dói, a gente sabe, mas o diploma que você tira no final é uma autonomia intelectual que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem nem saber que existe. A questão não é como faço para eles gostarem de mim. A questão teórica fundamental é: como eu transformo esse tempo livre em capital intelectual? Como eu paro de chorar pela loneliness e começo a construir meu império na solitude? Porque, veja bem, o mundo lá fora não perdoa quem não tem conteúdo. A escola perdoa, a escola aprova quem decora e repete. A vida real exige quem pensa. E pensar, meu amigo, é uma atividade solitária. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? É perceber que, para muita gente, o ensino médio nunca acaba. Olha em volta. Olha para os adultos, olha para o mundo corporativo, para o Instagram, para o Twitter. O que você vê? A mesma dinâmica tribal, a mesma necessidade desesperada de validação, o mesmo medo pânico de ser cancelado ou excluído do grupinho. A sociedade moderna virou um ensino médio eterno. O sistema não quer que você amadureça. Ele quer que você continue sendo um adolescente inseguro até os 80 anos. Por quê? Porque gente insegura compra mais. Gente que não tem substância precisa preencher o vazio com coisas, com status, com likes. Se você está confortável na sua própria pele, você é um péssimo consumidor. Você é um erro na matriz do capitalismo de vigilância. O que a escola faz, na verdade, não é te preparar para a vida intelectual. Ela é uma linha de montagem de conformidade. O sinal toca, você troca de sala. O sinal toca, você come. O sinal toca, você cala as bocas. É um treinamento industrial para criar operários obedientes, não pensadores livres. E a parte social, os grupinhos, a popularidade, é um mecanismo de controle de qualidade. Quem se desvia da norma é defectivo. E hoje, com a internet, isso foi elevado à 10ª potência. Antigamente, quando você saía da escola e ia para casa, o inferno acabava. Você tinha um refúgio. Hoje, o inferno está no seu bolso. A notificação não para. A comparação não para. Você vê os stories da festa que não foi convidado, vê a vida perfeita ou editada com filtro, e a sensação de inadequação te persegue até debaixo do edredom. É um mundo rápido demais. Ninguém tem tempo para digerir uma conversa, um silêncio, um olhar. É tudo rápido, rápido, me entretenha, me faça rir em 15 segundos, ou eu deslizo para cima. Nesse cenário, quem é o solitário? Quem é o cara que senta no fundo e lê um livro? Quem é a menina que prefere ouvir música antiga a fazer a dancinha do momento? Vocês são a resistência, sem exagero. Manter a sanidade e a profundidade num mundo que lucra com a sua distração é um ato revolucionário. A sociedade odeia o silêncio, porque no silêncio você pensa. E quem pensa, questiona. O sistema quer que você seja genérico. Sabe o que é o ser humano genérico? É aquele que tem as opiniões padrão baixadas da internet na última atualização. Ele não sabe por que acredita no que acredita, ele só repete. Ele é um papagaio com Wi-Fi. E a escola é a fábrica de papagaios. Se você se sente deslocado, é provavelmente porque você se recusa a ser genérico. Ou você olha para essa espuma social, essa conversa fiada, essa preocupação com aparências, e seu estômago embrulha. Você quer o real. Você quer a carne, o osso, a verdade dura. Mas o cardápio do dia só oferece fast food emocional. É uma indignação legítima. Dá raiva ver a mediocridade sendo aplaudida de pé enquanto a profundidade é ignorada. Mas cuidado, não deixe essa indignação virar amargura. A amargura é o veneno que o solitário bebe esperando que o outro morra. Não caia nessa. Olhe para o sistema com o distanciamento de um antropólogo estudando uma tribo primitiva. Eles estão lá,
dançando em volta da fogueira da vaidade, achando que aquilo é tudo o que existe. Você está na colina, observando. Faz frio na colina? Faz. É solitário? É, mas a vista é nítida. Você consegue ver onde a estrada termina. Eles não. O mundo está desesperado por gente autêntica, mesmo que ele não saiba disso ainda. No curto prazo, a superficialidade ganha, o cara popular ganha. Mas a vida é longa. O jogo vira. Quando as luzes da ribalta se apagam e a juventude passa, o que sobra? Se você construiu sua casa na areia da aprovação alheia, ela cai. Se você construiu na rocha da sua própria substância, ela fica. Então, encare esse sistema não como um mestre a ser seguido, mas como um exemplo do que não ser. Deixe eles correrem, deixe eles gritarem, deixe o algoritmo ditar a vida deles. Você tem um trabalho mais importante a fazer: manter a sua chama acesa no meio desse vendaval. Para fechar essa conversa, eu não vou te vender a ideia de que tudo vai melhorar magicamente amanhã. Não sou coach motivacional e a gente sabe que a realidade é teimosa. Amanhã você vai ter que levantar, colocar aquela roupa, entrar naquele prédio e encarar as mesmas pessoas, os mesmos ruídos e a mesma sensação de deslocamento. Isso é o fato. O cenário não muda, mas você muda, e é aqui que mora o segredo. O ensino médio é um parêntese minúsculo numa frase muito longa que é a sua vida. Quando você está dentro dele, parece que é o livro inteiro, parece eterno, mas eu te garanto, com a clareza de quem já dobrou essa esquina, isso acaba. E quando acaba, acontece um fenômeno curioso, quase cômico. Toda aquela hierarquia social rígida, os reis e rainhas do baile, os populares, os excluídos, tudo isso se dissolve no ar como fumaça no dia seguinte à formatura. No mundo real, ninguém pergunta em qual mesa você sentava no recreio. Ninguém se importa se você era o capitão do time ou o garoto que lia mangá no canto. A única coisa que sobra é quem você se tornou internamente. Se você conseguir usar esse tempo de solidão para construir uma fundação de concreto armado, lendo o que ninguém lê, pensando o que ninguém pensa, aprendendo a digerir suas próprias emoções sem precisar de plateia, você vai sair desse parêntese com uma vantagem injusta. Você vai ser autônomo, enquanto a maioria vai passar a década dos 20 anos desesperada, pulando de validação em validação, quebrando a cara porque não sabe ficar sozinha num quarto num domingo à tarde. Você já vai ter mestrado essa arte. A solidão é o preço que a gente paga pela profundidade. É caro? É. Dói? Pra caramba. Mas o retorno sobre o investimento é a liberdade. A liberdade de não depender do aplauso de gente medíocre para saber o seu valor. Então, quando você entrar na escola amanhã e sentir aquele aperto no peito, aquela vontade de sumir, respira. Lembra que você é um espião, você é um observador em território hostil. Sua missão não é ser amado pelos nativos. Sua missão é sair de lá com sua alma intacta e sua mente afiada. Não tente forçar a porta. Não tente entrar na roda se a roda não te quer. Use o tempo. Leia mais um livro. Ouça mais um disco. Escreva. Desenhe. Construa o seu mundo interior com tanto capricho, com tanta riqueza de detalhes, que o mundo exterior comece a parecer pálido em comparação. Ame o seu destino, mesmo que agora ele pareça solitário. Amor fati, diriam os estoicos. Esse é o seu campo de treinamento. É aqui que você se forja. Não espera o mundo te entender. O mundo está ocupado demais, rápido demais, barulhento demais. Entenda a si mesmo. O resto é ruído. Fica firme na sua trincheira. Mantenha a mente cristalina e, acima de tudo, deixe o mundo dar seus giros. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo, a gente se vê na próxima. A gente